Esse arquivo do canal Legiões de Apolo foi liberado para ser exibido a qualquer hora do dia ou da noite, sendo mais adequado apreciá-lo nas frias madrugadas de outono, já em noite morta, degustando uma taça de vinho seco de boa safra, de uvas selecionadas, baforando também moderadamente fumos aromáticos em toda a sua breve apresentação. Audiobook: Divagações Baronianas no Alto da Serra do Mar. Uma adaptação livre e um breve desdobramento do conto original de terror gótico intitulado Judite, a Vampira do Alto da Serra. Panfletário literário de terror gótico publicado no fatídico ano de 2020. Versão original: Acervos Raros da Biblioteca Legiões de Apolo. Cheguei nos altos da serra da borda dos grandes campos piratininganos de Paranapiacaba a aproximadamente 16 horas e 30 minutos. A longa viagem da cidade de Santos aos altos da Serra do Mar durou aproximadamente 2 horas, apreciando paisagens bem selvagens sobre abismos insondáveis. Avistei de longe a imponente mansão onde vou ficar hospedado no alto de uma colina, onde reside o chefe engenheiro da ferrovia São Paulo-Halloway. Nesta residência moram as irmãs Berenice e Perside Smith. Berenice é um pouco mais nova e foi com ela que iniciei há algum tempo um romance à distância através de cartas perfumadas e poemas românticos de estilo contemplativo. Berenice sofre de sonambulismo, insônia e muitos devaneios místicos que esbarram na confusão mental e na abstração entre os desejos e as limitações, e também os impulsos da ninfa desperta para as suas mais densas paixões. Revelou para mim em segredo alguns detalhes obscuros sobre o estranho caso que vem ocorrendo também com a sua irmã Perside Smith, que vem sofrendo árdua influência sedutora de uma amiga íntima que conheceu em seu curso de literatura no Largo de São Francisco, na cidade de São Paulo. Judite Rothschild é uma jovem de raríssima beleza que exerce em sua irmã uma influência perturbadora, impregnada de mistérios, segredos e uma leve sedução sáfica. A principal suspeita levantada entre nós é que Judite Rothschild tem um certo poder, que o exerce com uma certa maestria e discrição, mantendo o distanciamento dos outros membros da família. Nunca foi vista jamais perambulando durante dias de sol, mas apenas em dias nevoentos, ou mesmo à noite, onde surge perfumada com um aroma extremamente sedutor e agradável, com uma mistura de perfume de rosas com dama da noite com notas de caramelo e mel. A bela e curiosa mansão onde estou instalado é enorme e sua arquitetura é toda inspirada nas antigas mansões inglesas do século XVII. Da grande porta principal da casa, observei que a noite caiu tão pesadamente e tudo se aquietou num silêncio perturbador, até a aproximadamente 3 horas e 30 minutos da madrugada. Após ter um certo conhecimento dos últimos acontecimentos, iniciei nas noites seguintes as rondas silenciosas da madrugada, imbuído de grande desejo e curiosidade em desvendar o enigma da jovem conhecida como Judite Rothschild. Nesta noite não dormi direito e ao sair na sacada da janela do meu quarto por volta das 3 horas da madrugada, avistei do outro lado da casa um vulto feminil saindo pela janela do quarto de Perside Smith, com um longo vestido esvoaçante,
Por um impulso indômito de minha natureza, lentamente pulei a janela do meu quarto e passei a seguir de longe, sem que percebesse aquele ser que cheirava a flores da dama da noite e almíscar. Curioso e ao mesmo tempo horripilante foi que o ser que saiu do quarto de Percy Smith, repentinamente e em questão de segundos, desapareceu diante dos meus olhos, em meio ao nevoeiro da densa friagem da madrugada. Senti assim um enorme calafrio, mas estava convicto de meus ideais mais nobres, em resolver estender a minha ronda da madrugada para a mais distante da casa em que eu estava instalado, indo agora então perambular pela vila deserta e sombria de Paranapiacaba, que em seu tétrico silêncio ocultava segredos e sombras e também mistérios tão insondáveis que chegaram a desafiar meu ceticismo acadêmico. Muitos cães das casas vizinhas estavam agitados e latindo bastante em disparada. Assustados, não se sabe ao certo por quê, mas seus uivos e latidos eram ouvidos a uma certa distância, em meio ao grande vazio friorento daquela madrugada sombria. Apertei meus passos firmes e segui apressado em direção ao grande galpão central da estação da ferrovia, que estava a estas alturas da madrugada em desuso e completamente deserto. Havia avistado ao longe o vulto feminil e sedutor de Judite, caminhando como uma felina da noite e desaparecendo na névoa da madrugada, ressurgindo sempre mais à frente, como nas imagens e impressões daqueles sonhos, que inexoravelmente tomarão os rumos de um terrível pesadelo macabro. Minha antiga formação acadêmica, concluída a duras penas na Universidade de Coimbra, em Portugal, lapidou em mim um certo ceticismo moderado e bastante saudável, com um método investigativo racional e intuitivo para tentar sempre entender certos mistérios que rondam o mundo e confundem as vidas nos nossos arredores. Os fenômenos sobrenaturais são raros e facilmente esbarram em exageros dos entusiastas e charlatães que forçam as aparições de fantasmagorias onde não há exatamente nada, ou seja, uma grande escassez de paranormalidade sem qualquer evidência concreta. Aplicando a metodologia correta científica da parapsicologia, estava então convencido que a misteriosa Judith Rothschild era mais uma daquelas adolescentes rebeldes que fogem de seus lares e de suas casas e passam a frequentar ambientes mais calorosos, confortáveis e acolhedores, entregando-se a paixões de Vênus em fúria da primeira juventude. Sendo assim,
Não havia neste caso nada em especial e fora do comum, senão os seus hábitos noturnos exacerbados, que causavam nos desavisados uma certa curiosidade mórbida em sondar estas estranhas atitudes para uma adolescente. Caminhando errante pela ronda da madrugada, avistei um curioso felino, também aparentemente perdido no meio da noite. Demonstrava estar bastante assustado com aquela estranha atmosfera, como se estivesse visto algo fora do comum. Ao avistar meu vulto e minhas rápidas passadas de homem friorento, envolto em um casaco de feltro, demonstrou alívio na esperança de ser eu, a pessoa que faria com ele a companhia ideal para talvez protegê-lo de um mal maior, que desconhecemos nas nossas percepções de perigo. O gato estava próximo a um velho casarão arruinado, que mais parecia um covil de um maldito vampiro da noite. Na verdade, durante todo o meu trajeto, várias vezes perdi de vista o vulto feminil que procurava no meio do nevoeiro, principalmente quando atravessou a grande ponte que passa sobre os trilhos dos trens, que interliga os dois lados da vila. Então, apertei os passos e novamente avistei aquele ser caminhando no meio daquele nevoeiro macabro, e de repente ela percebeu que estava sendo seguida e tratou de correr às pressas, subindo a colina e entrando subitamente no portão central do cemitério, ao lado de uma igreja. Em todos estes anos de estudo, percebi que existem certas experiências que vivenciamos sozinhos e que depois, se formos contar às outras pessoas, raramente darão créditos à nossa narrativa. Poucas pessoas irão acreditar e dar fé naquilo que, de fato, tem alguma importância quando o assunto envolve um fenômeno sobrenatural. Os vampiros em tempos remotos infestaram o leste europeu, mas o povo descrente custou em acreditar, o que consequentemente causou o óbito de muitas vidas de jovens inocentes. Quanto a este lugar, de grande semelhança com o clima europeu, a meu ver, está em correspondência direto com este mesmo tipo de fenômeno. E de fato não me perguntem as senhoras e os senhores, o que é que eu estou fazendo a exatamente estas horas da madrugada,
neste frio outonal extremo, à porta antiga da capela da igreja, ao lado do cemitério. Pessoas comuns a esta hora da madrugada, com certeza estão dormindo aparentemente seguras dentro de seus lares, em total conforto, aquecidas e bem acompanhadas. E de fato o que eu persegui até este lugar sagrado, porém horripilante a estas horas, foi um rastro deixado por um aroma sedutor feminil, de uma estranha jovem espectral, de rara beleza. Seu vulto vertiginoso seguiu noite afora por este mesmo caminho que percorri do castelo que estou hospedado até aqui. Evidentemente que fui movido por curiosidades e sensações novas para tentar descobrir algo a seu respeito. Para meu total espanto, me encontro aqui agora em frente à igreja, ao lado do cemitério, onde somente os mortos dormem o eterno sono dos finados defuntos. Quando alcancei essas mesmas imediações, também adentrei ao portão do cemitério e de súbito avistei bem próximo de mim aquela figura bela e grotesca ao mesmo tempo. Estava parada em cima de um túmulo erigido em pedra de granito, com suas roupas esvoaçante ao vento, mesclando-se ao nevoeiro cor de chumbo, que se misturava denso com a terrível escuridão da noite trevosa. E aqui eu confesso que senti muito medo ao me deparar de frente com aquele ser espectral, pois me gelou a espinha dorsal e comecei a sentir também uma terrível sensação de perigo e uma excitação mórbida ao mesmo tempo, e sem que desse tempo de pensar direito naquela situação em que eu me encontrava. Mas que estarrecedora experiência! Judith Rothschild é uma morta-viva, uma vampira, e seu local real onde repousa é exatamente este tenebroso cemitério. Misteriosa criatura desapareceu diante dos meus olhos. Que Deus me proteja a estas horas da madrugada das ciladas do demônio, e que a cruz sagrada seja minha luz. Vate retro, Satanás.